Ela sofreu muito desejando ter um filho. E Deus concedeu um filho para ela através de uma oração que ela fez quando ela e o Eucana, o marido, chamado-se Eucana, foram visitar o templo. E ali Deus falou com ela através de Eli, que era o sacerdote. Aquela história, meus irmãos, que ela estava tão ansiosa para colocar a necessidade dela, que o sacerdote pensou que ela estava bêbada dentro do templo, porque ela falava mexendo o lábio de um jeito tão intenso que ele achou que ela estava bêbada, mas ela não estava bêbada. Então o sacerdote disse: vai ser realizado conforme o teu desejo. E a palavra de Deus diz que ela concedeu, ela que não podia ter filhos, ela concedeu a esse filho, e ela deu o nome do filho de Samuel. E aqui nós estamos na parte em que ela tem a coragem, como mãe, de consagrar um filho para o Senhor. E foi de uma maneira muito diferente do que hoje acontece. Ela deixou o filho aos cuidados do Eli, para ele viver lá com o sacerdote e os sacerdotes no templo. E isso deve servir para nós incentivos, para mães e pais. Enquanto uma mãe e um pai puder trazer o filho, a filha, na casa do Senhor, você vai estar fazendo um bem tremendo para você e para o teu filho. Você não tenha dúvida disso. Eu lembro que o Pedro, se eu soltasse o Pedro, totalmente diferente da Esther, já contei com os irmãos. Está vendo aqueles pedriscos ali? Se eles fossem até uma certa idade, como se a gente não desse educação, né? Porque falavam, né? Por trás, né? Ia lá, pegava o pedrisco e fazia assim, ó. Comigo, preguei, quando escapava, porque ele não podia deixar. A Silvana tinha que segurar ele no colo e se jogava para trás. Quem que ensinou isso? Pecado que vem da vida. Outra coisa, se jogava para trás e ela ficava com dor, dava torcicolo, dava cãibra, de tanto segurar no culto. Quem que ensinou isso? Então, meus irmãos, graças a Deus a gente segurou até onde a gente podia. Até onde a gente podia. Então, meus irmãos, vocês têm que fazer isso também, tá bom? Que nós tenhamos um bom culto de despertamento espiritual para todos nós, os pais, os solteiros, todos nós. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graças a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor, no dia que os irmãos se colocam em pé. Vamos ter agora o nosso momento de louvor, o nosso momento, apesar de que nós já entramos aqui já com o coração querendo louvar ao Senhor, então nós vamos ter enquanto cânticos ao Senhor. Por quê? Porque o nosso coração transborda de amor. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Esse é o cântico que nós entoaremos agora. Meu
passamos. Amém? E vamos continuar louvando o Senhor com os nossos lábios, porque os nossos lábios foram feitos para louvar o Senhor. Amém?
Desejar que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas na vida. Amém? Amém.
aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Eu tenho a oportunidade de estar devolvendo agora no Casa Fácil. E esse cântico é muito importante, porque a nossa oração, como grupo de louvor, é que quando você cantar esse cântico, e você cante ele como uma oração, ele diz bem claro assim: riquezas, prazeres, conforto. Nada disso pode ocupar o coração. Louvores, elogios e fama. Nada disso pode ocupar meu coração. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado e contrito, para te agradar e entregar toda a glória somente a Ti. Essa seja a nossa oração nessa noite. Amém?
pensamos, o que sentimos, Pai. Senhor, nós precisamos, nós necessitamos de um coração, Pai. Nós precisamos, Pai, de um coração que seja repleto, Pai, de alegria, de amor, de vontade de adorar, Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, mudando os nossos corações. Pai, que as coisas, os confortos, que as riquezas, os prazeres deste mundo não venham tomar o teu lugar, o teu santo lugar. Pai, que nós possamos a cada dia estar, Senhor, nos aproximando daquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa se nós temos, de alguma forma, Pai, nos afastado daquilo que o Senhor já vem planejado. Mas, Senhor, que através do teu Santo Espírito, nós possamos, Senhor, a cada dia crescer mais, crescer em amor, crescer, Pai, espiritualmente, para que o Senhor possa usar as nossas vidas. Isso que nós precisamos. Nós precisamos de um coração repleto, Pai, de Ti. Isso que nós pedimos, dá-nos, Senhor, um coração somente Teu, Pai. É o que nós precisamos, é o que nós pedimos nessa noite. O novo sagrado Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, nós vamos ter aqui um momento especial. Os irmãos têm, aproveitando aqui, eu tinha lembrado e nós temos tido uma coisa nos abençoando aqui, os irmãos já conhecem o Mateus, né? Nós também eu vi aqui, conheço o Mateus desde pequeno, estava vendo uma coisa em algumas fotos onde ele está com a banda do pastor Joelson, uma coisa muito bem por isso. Eu até demorei para reconhecer um pouco o Mateus no primeiro momento, depois que eu vi que era ele. E o Mateus tem nos abençoado muito nas últimas semanas, nos últimos meses, tem aceitado o desafio de estar nos ajudando. O Mateus, além de ele estar vindo aqui, os irmãos às vezes estranham, né, que o Mateus termina e ele sai correndo, mas é porque ele também está abençoando outra igreja, então ele vem dar uma força para a gente, depois ele também vai para outra igreja para estar ajudando lá. E o Mateus tem sido uma bênção. E eu acho que a gente podia aproveitar a oportunidade para orar pela vida do Mateus, né? Agradecendo tudo aquilo que Deus tem permitido, pedir as bênçãos do Senhor na vida dele, pedir que Deus continue te iluminando, te usando para a honra, glória e glória dele. Pastor, irmãos, continue orando pela vida do Mateus, eu sei que é importante isso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor é Deus bom, justo e fiel, Senhor. O Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor. Nós agradecemos pela vida do Mateus. Agradecemos, Pai, porque ele aceitou um dia o Senhor como único Salvador. E ele tem buscado sempre estar firme com o Senhor, no meio da luta que ele passa, do trabalho dele e tudo mais, Senhor. Obrigado pela vida do Mateus na vida da nossa igreja, na parte do cântico, Senhor, e louvor. Nós agradecemos que o Senhor cuide sempre dele, dando-lhe crescimento espiritual nessa área, nesse ministério. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de seus pensamentos, suas dedicações, de sua esposa, Senhor, de sua família, da filhinha dele. Também nós sabemos que ele é caminhoneiro, Senhor, guarda o Senhor onde ele estiver. Também, Pai, no Uber, quando ele estiver, Senhor, no automóvel, cuidando, dando inteligência, livrando do mal, Senhor. Nós agradecemos pela vida do Mateus e eu agradeço ao Pai em nome da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que têm motivos de oração, podem vir aqui à frente, por favor, porque não vai ser perdido esse tempo. Porque eu vou ler aqui uma passagem para os irmãos enviados. Os que precisam de oração, venham à frente. Às vezes você não precisa, mas alguém precisa e você sabe. Por exemplo, eu estou aqui à frente representando a vida da minha filha, do meu genro e do meu filho, Pedro. Está alguém entre vós sofrendo?
que é para fazer? Ó, vou repetir aqui. Tiago 5, 13. Devia saber de cor, né? Essa passagem. Tudo bem. Tiago 5, 13. Está alguém entre vós sofrendo? Deixa eu sofrer? O que é para fazer, irmãos? Faça oração. Está escrito aqui. Faça oração. Eu vou ler o próximo, 14. Está alguém entre vós doente? Deixa doente. Vai lá na UPA. Vai só na UPA. Está alguém entre vós doente? A palavra inspirada diz assim: chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, a oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Isso aqui é uma dica espiritual para nós, de que muitas doenças, ou algumas doenças, são causadas por causa de pecado escondido no coração não confessado. Então a oração que é incentivada aqui é para que primeiro se ore, para que o pecador, a pessoa que pecou, vamos colocar assim, confesse o pecado. Então nessa noite, meus irmãos, nós não vamos expor você, como a gente tem de costume, mas você está diante de Deus, o Senhor do universo, o invisível, mas real. E nós vamos agora orar. Se há necessidade de confessar o pecado, de pedir por alguma enfermidade, aguardando o que Deus quiser sobre essa enfermidade, é a hora da gente confiar em Deus como consequência, meus irmãos, daquilo que nós cantamos. Tá? É um desafio de fé para você, é um desafio de fé para mim também. E nós estamos dentro da Bíblia e nós vamos obedecer a palavra. Amém, meus irmãos? Então nós vamos fechar nossos olhos, vamos, para nos concentrarmos, vamos baixar nossa cabeça, porque Deus está sobre nós, e oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é puro, e na tua pureza, o Senhor olhou para nós, um tão impuro, Senhor, nosso coração impuro, pecador, Senhor, ó Deus, e o Senhor, na tua santidade, se importou conosco, porque o Senhor é santo. Se o Senhor não fosse santo, nós estaríamos perdidos, ó Pai, não teríamos salvação. Obrigado, Senhor, na tua pureza, o Senhor enviou o teu Filho. Pai, cuida agora dos nossos corações, do meu e dos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, sermos fiéis ao Senhor, a termos o Senhor como general, o que dá as ordens corretas com prudência, com sabedoria, e obedecermos, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda o teu povo aqui, Pai. Cuida do teu povo, Senhor. Ampara os teus servos, Senhor. Cuida, Senhor, das áreas da saúde, dos nossos filhos, Senhor. Nós pedimos sabedoria para nós, pedimos, Pai, pelos nossos filhos, para que eles se convertam ao Senhor. Ó Pai, que quando tivermos a classe ali, ó Pai, a tua palavra entre no coração dos filhos, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Nós somos carentes do Senhor. Nós precisamos que o Senhor faça acima das aparências, Deus. Ajuda-nos a não faltarmos na tua casa, a sermos mais fiéis, obedecendo o nosso general, trazendo, Senhor, à tua casa tudo, Senhor, as coisas de louvor para cantarmos, as alegrias e os sofrimentos para orarmos. Cuida, Senhor, para que consigamos um trabalho, Senhor, para que consigamos um emprego, mas que seja um emprego ético, dentro, Senhor, do teu padrão, em nome de Jesus. Ó Senhor, guarda-nos
para que nós tenhamos o pão de cada dia. Ó Senhor, cuida de nós, como o Senhor cuida, o Senhor faz bem com as aves do céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha cuidar desta igreja. Cuida, Senhor, do futuro dela. Ó Pai, cuida da sucessão pastoral. Cuide para que os nossos irmãos, ó Pai, tenham ministério. Assumamos cada vez mais as responsabilidades. Te agradecemos pelo culto da tarde, Senhor, de ceia. Tivemos ali um grupo bom. Obrigado. Que esses irmãos e nós todos aqui nos dediquemos ao Senhor. Cuida, Senhor, dos fracos na fé, Senhor. Dos que cambaleiam, Senhor. Dos que não se devotam. Abençoa-os também, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa os nossos pais, as nossas mães, os avós, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, cuida deles, Pai. A nós que estamos enfermos, cuida de nós, Senhor. Ó Deus, agradecemos pelos dízimos e ofertas. Dá fidelidade nos dízimos e ofertas, ó Pai. Ajuda-nos a amarmos o Senhor e a obedecermos o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Para que na tua casa, Senhor, não falte a provisão, Senhor, como o Senhor pede na tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós te oramos no mesmo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, vamos por favor abrir no Novo Testamento, Lucas capítulo 1. Estava com dois microfones, eu falei para o irmão o seguinte: eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, você já percebeu, né? Mas quando eu faço, não sai bem. Eu lembrei que eu estava no interior da Bahia, em Paus Preto, uma localidade de Pindaí, não tinha eletricidade na casa. Me deram uma lamparina de querosene, sabe? Eu segurando a lamparina numa mão, aí falei assim: boa noite, eu ia dormir, e eu conversando e procurando um interruptor aqui, um tempão, e na casa eles tinham 7 filhos. Eles se mataram de rir, né? Porque eu fiquei um tempão, eu não percebi, segurando a lamparina, né? Eles tinham cada filho do tamanho, é óbvio, né? E eles tinham uma enxadinha para cada um do tamanho dos filhos. Né? Aí começava com o cabo dessa altura e terminava com o cabo acima. Todo mundo trabalhava. Muito bem. E aí, pastor, vai ter sermão ou vai ficar falando? Sermão, né? Que tal a palavra mensagem? É mais suave, né? Muito bem. Lucas 1, 39 a 56. O título do sermão é O Engrandecimento. O Engrandecimento. O Engrandecimento. Nós tivemos uma série de sermões do Natal. Esse é um sermão do pós-Natal. Não é? Tivemos sermões do pré-Natal, né? Para não lembrar de ninguém. E temos hoje um pós-Natal. Faz alguma diferença pregar depois do Natal sobre Natal? Mas não parece que está no ar, que não é bem para isso. Pois é, meus irmãos, eu pensei muito nisso, fiquei preocupado. Aí eu resolvi pregar sobre o Natal porque eu tenho na minha mente para os irmãos, sabe? Não é para mim só. Claro que eu estudo.
profecias do Natal. Certo? Então nós pregamos sobre o Emanuel, né? Nós pregamos sobre Belém, nascimento de Belém, Miqueias, no capítulo 5, Miqueias. Aí nós não pregamos no terceiro domingo, né? Nós fizemos um apelo no final da verdade. E hoje nós vamos pregar sobre o Magnificat. O que é Magnificat? A palavra Magnificat, eu já leio o texto, irmãos. A palavra Magnificat é uma palavra latina, da língua latina, certo? E significa engrandecimento. Porque Maria, inspirada pelo Espírito Santo, ela cantou, é um cântico, possivelmente isso que está aqui, ela cantou assim: minha alma engrandece ao Senhor. Quer dizer, essa palavra engrandece, engrandecimento, é a palavra traduzida do grego, que foi a língua original escrita no Novo Testamento, para uma versão chamada Vulgata, que é a Vulgata. Foi uma Bíblia traduzida para a língua latina por Jerônimo, no século V depois de Cristo, IV depois de Cristo. E a palavra é Magnificat. E algumas Bíblias evangélicas está escrito assim: Magnificat. Alguém tem acima do verso 39 escrito Magnificat? Normalmente não tem. Tá. Mas tem versões que tem, as mais antigas, tá bom? Que significa o engrandecimento de Deus. E de onde veio isso? Veio do verso onde Maria, no verso 46, diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Hein? Verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras do Senhor, que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou no seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo,
misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Só um momento, irmãos. Deixa eu abrir aqui na linguagem de hoje. Muito bem. Todo nascimento do Senhor Jesus Cristo, o chamado Natal por nós, Natal, possui alicerce, possui raiz. Aonde que possui raiz? Aonde que possui alicerce no Natal? No mesmo Novo Testamento? Sim, o Novo Testamento já bastaria, mas Deus é maravilhoso, e a raiz do Novo Testamento ela é muito mais profunda do que a gente imagina, e o enraizamento do Natal, ele chega aos escritos dos profetas, dos salmistas, meus irmãos, dos escritos históricos do Antigo Testamento. Nós temos, meus irmãos, um tesouro que nós não conhecemos totalmente. No entanto, esse preço que é a palavra de Deus, nós sabemos que é um preço alto e nos exige, porque nós sabemos dele reconhecimento. É um hino entoado pela Virgem Maria. Ela ainda era virgem. O que aconteceu? O anjo Gabriel chegou e disse que sobre ela pairaria o poder do Espírito Santo, de uma maneira pura, limpa, porque Deus é puro e santo. Não houve indecência nenhuma. Assim como Deus pairava com a sua nuvem sobre o tabernáculo, lembre dessas passagens no deserto do Sinai, o Senhor, ele é poderoso para fazer qualquer coisa justa e boa. Então, Maria concebeu pelo Espírito Santo. E acabou de conceber, não sabemos quantos dias que se passaram, e que menino lá, se desenvolvendo no seu ventre, ela resolveu visitar a parenta dela. Parente. Se chamava, começa com a letra I. Isabel. Ela era esposa do sacerdote Zacarias, não é? Então, Maria vivia em Nazaré, na Galileia, e ela teve que subir uma região de montanhas. Eu li isso aqui. Olha só, ela podia subir porque ela ainda estava no começo da gravidez. Subir para visitar a parente Isabel. E, portanto, quando Isabel a vê, chegando na sua casa, no ventre de Isabel, um menino, que seria João Batista, que já estava com 6 meses, o texto diz, no verso 36, que Isabel estava com 6 meses de gestação. O menino dá um pulo, mas é um pulo fora do normal. Esse é o significado da palavra. Não foi uma mexidinha, foi um salto mesmo, lá dentro da barriga dela. Por quê? Porque o menino saltou de alegria por causa do Espírito Santo. Lembre-se, meus irmãos, que além de Jesus, o homem que foi mais cheio do Espírito Santo foi João Batista. João Batista, por uma questão de profecia, ele já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Claro que a palavra de Deus diz que ele precisou se consagrar, se arrepender dos seus pecados, mas ele já tem o Espírito Santo. De uma maneira especial, ele
foi assim, desse jeito, porque ele veio anunciar a chegada do Salvador, que é Cristo Senhor. Tudo de acordo com a profecia. Não tem nada de anormal, pelo contrário, é normal que se cumpra a profecia. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não sei se vocês vão concordar. Mas essas profecias, elas devem ser suficientes para a nossa pequena jornada de vida nessa terra, para a gente ter alegria constante. Não precisamos, irmãos, de nada mais do que Jesus Cristo na nossa vida e crer. Quando eu visito uma pessoa doente, que está moribunda ali, e nós percebemos que o Espírito Santo ele vai guiando para que a gente evangelize essa pessoa, ou alguém numa situação que não tem outra chance, e que Deus me dá uma coragem para fazer isso, ou para você, não há tempo de ficar filosofando. Nós temos que dizer para a pessoa assim: creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. E nós, irmãos, precisamos, nessa idade de vida cristã que nós temos, se você tem 2 anos de vida cristã, ou tem quase 50 como eu, ufa! Temos que ficar firmes, cada vez mais na profecia do Senhor, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é a revelação máxima do Senhor. Eu preciso pedir um amém? Amém, meus irmãos. Pode falar amém, não precisa falar, não. É amém mesmo. E os irmãos percebem quando chega a hora do amém, pode falar. Tá bom? Muito bem. Então, meus irmãos, vamos examinar o seguinte: que Maria, depois que Isabel conversa com ela, Isabel diz assim: como é que você vem visitar aqui? A mãe do meu Senhor vem me visitar. E nós estamos comentando no culto na casa da Marcelina, culto de ceia. Como isso? Uma mulher de idade que, por milagre, tinha um filho de 6 meses na barriga, diz para uma mocinha, porque Maria era uma mocinha que estava começando a ter lá crescendo feto no seu ventre, dizendo que aquele ente que estava no ventre de Maria era o seu Salvador. E aí a palavra de Deus mostra que isso é o cumprimento de profecia. Por causa do Espírito Santo agindo naquela situação, Isabel reconheceu que aquele menininho, vamos colocar, era já o seu próprio Salvador. Porque, meus irmãos, nós não precisamos de um Salvador de barba comprida, que tenha 120 anos de idade, que seja um mago, né? Nós não precisamos de um Salvador assim. Por sinal, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, hoje o corpo dele é maravilhoso. O corpo dele é diferente de qualquer corpo, melhor de qualquer jovem que existe nesse mundo. Mas lembramos que o nosso Salvador, ele se entregou na cruz, segundo Lucas, com aproximadamente 33 anos. Ele era um moço. Alguém aqui tem 33 anos? Aí, ó, é Jesus. Morto na cruz. Aí, ó. Irmão, me permite? Nova, uma irmã nova, uma senhora nova. Quem mais tem 33 anos? Muito bem. Quem tem 30? 31. Muito bem. Então, meus irmãos, nós, para reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador, nós precisamos receber Jesus um pacote completo, do jeito que Deus quer. Não importa a época, se ele estava no ventre de Maria, ele já era o Salvador de Isabel. E hoje no céu, reinando, à direita do Pai, tem corpo
sim, glorificado, maravilhoso, brilhoso, como diz lá em Apocalipse várias vezes, brilhante, o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Maria, ouvindo aquilo e percebendo, ela amou o Senhor. Meus irmãos, o que aconteceu esse louvor? Aconteceu na roça, numa região montanhosa da Judéia. Não aconteceu em palácio. E parece que as duas estavam sozinhas. Talvez ali algumas galinhas perto, não é? Irmãos, era assim mesmo, né? Alguma criação, não é? Alguma horta ali, tempero, oliveira. Aconteceu nas montanhas. Porque Deus, meus irmãos, Ele não mede lugares. O Senhor Deus, Ele habita onde Ele é recebido por fé. O Senhor Jesus Cristo, Ele se manifesta, meus irmãos. Olha, meus irmãos, eu falo isso porque eu acredito nisso e nunca para acreditar. E vocês também acreditam. O Senhor Jesus, Ele se manifesta nesta terra através do Espírito Santo. O Espírito Santo, em Marcos, é chamado de o Espírito de Jesus. Não é diferente. E o Espírito Santo, ele vai alcançando as pessoas onde houver intenção de se entregar a Ele como fé. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus fala que Ele é como um vento que não dá para segurar na mão. Então, meus irmãos, nós precisamos, nessa noite pós-natal, festejar muito o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse feito a obra de salvação a partir da encarnação, o Natal é a encarnação de Jesus feito homem, nós não teríamos salvação. O inimigo, meus irmãos, o nosso coração e o mundo, eles não festejam isso, eles não ensinam isso. Já viu ensinar isso? Já viu um outdoor escrito assim? Ainda fala outdoor? Jesus se encarnou, festeje o Natal. Já viu isso? Eu não sei uma igreja, nem igreja. Quem sabe a nossa um dia põe a luz do outdoor aqui? Meus irmãos, está na cara que o mundo, que o nosso coração, o nosso ainda, mesmo sendo salvo, é contra essas verdades maravilhosas. Mas nós não precisamos temer. Porque, meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê. Então, meus irmãos, a fé que Deus deu para você e dá, ela te mantém, ainda que com luta, ainda que com situações, e me mantém até o dia da gente fechar os olhos para sempre. É assim que funciona. Nós temos que perseverar, porque a nossa luta para nos mantermos firmes, ela é constante. Não me diga que você não tem essa luta para ficar firme na fé. Você tem, eu tenho sim. É por isso que a gente titubeia tantas vezes, erra, tem que pedir perdão, tem que acertar a vida com parente, com amigo. É por isso que a gente tem que lutar para nos mantermos contentes com o que temos. Muito bem. Então, Maria, ouvindo aqui, engrandece a Deus. É um hino de Maria, não é uma reza, meus irmãos, é um cântico alegre, é um cântico festivo. Esse versículo 46, ele é espelhado nos escritos do primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 1, que foi lido no começo desse culto. Não foi assim
é de folha em folha, por milhares de anos, que não há erro. Baseado, o ser humano é corrupto, mentiroso, falsifica a Bíblia. Meus irmãos, tenho lido a palavra de Deus esses 45 anos, e você também. A palavra de Deus, meus irmãos, não possui erro. Sabe por quê? Porque Deus quis mostrar o poder dele pela Bíblia, pela palavra da Bíblia, da Escritura, para mostrar que tem coisas desse mundo que o homem não pode mexer, que o ser humano não pode se intrometer, tem que ser certo. Então, meus irmãos, nós temos que ficar muito felizes com isso. Nós temos traduções excelentes da Bíblia. E temos também o inimigo, Satanás, o ser humano e religiões, lançando Bíblias também com erros propositais. Que foram Bíblias que foram escritas no século XX, no final do século XIX. Por exemplo, a tradução do Mundo Novo dos Testemunhos de Jeová é perigosa para você ler. Fizeram de propósito a diminuição de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Mas vamos para o canto. Maria agradeceu a Deus e teve alegria em Deus, pois ela soube que Deus olhou com favor para ela. Deus olhou com favor. Isso é, favor. Deus olhou fixamente nela, atentamente na pessoa da Maria. O olhar de Deus percebeu em Maria uma condição básica para que nela fosse gerado o Messias. Uma condição básica nela, que é citado no versículo 48. O Senhor fixou o olhar em Maria, como fixa em nós, cada um de nós, e ele descobriu, modo de falar, e ele viu que Maria era uma mulher humilde. Uma mulher humilde. Meus irmãos, essa humildade de Maria não tem a ver, em primeiro lugar, com ela ser uma pessoa socialmente, economicamente simples. Não é em primeiro lugar isso. A Bíblia mostra, o Senhor Jesus explica, que os humildes pertencem ao reino dos céus. Quando se fala humildes, está falando aqui de humilde de espírito. Isso quer dizer o seguinte, que Maria tinha nela condições para ela crer de verdade no Senhor. Ela tinha as condições básicas, ou a condição básica, para ela ser uma crente, para ela ser uma serva do Senhor. Ela tinha uma condição básica, que era ser humilde, meus irmãos, humilde de espírito, humilde de caráter, certo? Eu já explico um pouco mais isso. Mas, irmãos, o anjo Gabriel, ele anunciou, então, que Maria, ela era muito favorecida. Ela seria muito favorecida pelo Pai, por Deus. Capítulo 1, versículo 28. Que ela foi muito agraciada pelo Senhor, porque ela foi humilde. Meus irmãos, então Maria foi uma mulher escolhida por Deus para algo muito especial. Nós temos que realmente reconhecer que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu Maria dentro do favor dele, a dedo mesmo, para ela ser a mãe do Salvador. Maria, meus irmãos, além disso, ela fazia parte de um povo que era um povo que tinha
que quando Jesus ele tinha 30 anos de idade, ele começou o seu ministério e ele se cuidava filho de José. E aí começa a genealogia. Sabe o que é genealogia? A sequência da parentela do Senhor Jesus. Até que chegou em Davi, que era da tribo de Judá. E de Davi, ele vai até Abraão, que é o iniciante do povo hebreu. E de Abraão vai até Adão. Meus irmãos, para que nela fosse gerado aquele ente santo, assim diz a Bíblia, ela precisava ser humilde, porque ela precisava ser realmente uma serva do Senhor. Mas ela, para cumprir a profecia, ela tinha que ser da tribo de Judá. Porque Isaías e os demais profetas, eles disseram que o Messias sairia da dinastia de Davi. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. De Davi até a época de Maria, passaram-se 1000 anos. 1000 anos que o Senhor foi falando com aquele povo, e somente alguns da tribo de Judá e de outras tribos que criam de fato, eram os que eram humildes de fato. Muito bem, meus irmãos. Qual é a aplicação dessa parte? É a seguinte: assim como Maria foi humilde, nós também precisamos ser humildes espiritualmente, e tem a ver espiritualmente. Porque, meus irmãos, um homem, já disse o teólogo, um homem no sentido genérico, uma mulher, um homem, é tão crente, presta atenção nessa frase, o homem é tão crente quanto sua humildade. O homem é tão crente quanto sua humildade. Então é verdade, meus irmãos. Quando a gente quer Jesus como general, que o cântico ele diz que nessa símile, né? Nessa comparação com uma batalha, diz meu irmão Elvis, me ajuda, que ele vai nos conduzir à vitória. Diz lá no final do cântico, vê se eu não consigo lembrar, se eu posso prometer. Aí, qual é a terra prometida hoje, até o fim dos tempos, para o crente, o cristão? Qual é a terra prometida? Vamos falar, ó. É o céu. Que mais? Onde tem a cidade celestial, tudo mais, perdão, com todo o respeito, né? O céu, meus irmãos. Eu coloco isso para isso. E se Deus me der ministério, eu quero falar sobre o céu e o inferno aqui, de maneira, na igreja. Bom? Aí, meus irmãos, olha só. Qual é a aplicação? A aplicação, meus irmãos, é a seguinte: que a humildade, para a gente alcançar a obediência a Deus e ao Senhor Jesus, ela está ao alcance de toda pessoa convertida. Meus irmãos, vejamos bem, olha só. Vamos nós imaginarmos a igreja de Jesus. Vamos imaginar os cristãos de Jacareí nesta noite. Talvez, certamente, tem irmãos pobres. Simples. Não pobres, então simples. Que nunca chegarão a ser ricos. Não é uma prioridade tão grande assim.
desculpidade sobre o que tens. Se Deus der, deu. Tudo bem. Mas sempre com honestidade e confiança. Tem irmãos que pregam nessa Jacareí. Irmãos que pregam. E tem irmãos na fé humildes, como quem ensina, que nunca na vida vai pregar. E, no entanto, são crentes tão fervorosos e podem ser quanto quem prega. Isso é verdade, meus irmãos. Mas tem uma coisa que todo crente tem que ter e pode alcançar. É a humildade. Com a humildade, nós baixamos a nossa crença diante de Deus e a gente cresce na fé. É isso mesmo. A humildade. A humildade, se você tem um coração puro, tudo, meus irmãos, parte de você querer Deus. Você querer Deus da maneira certa. Não é querer Deus, querer ouvir coisas absurdas. Como faziam os profetas, como nós pregamos em inquéritos, meus irmãos. Que o que acontecia? Os profetas lá de Judá pregavam sua prosperidade para eles. A troco do que Deus diz? De um pagamento. Não é isso. E ser humilde é ser sábio, meus irmãos. O dia que Salomão deixou de ser humilde, ele caiu. O dia que Salomão, aquele que falou tanto da necessidade da sabedoria, ele deixou de ser humilde, sem o rei podia ser humilde. Claro que podia. O rico, para ele conhecer o Senhor sendo cristão, tem que ser humilde. O pobre também tem que ser humilde. Muito bem, ele se ensoberbeceu, ele fez vários casamentos sem necessidade, e ele começou a mandar construir templos idólatras, até como se fossem templos de quimbanda, relacionando lá em Israel. O que aconteceu depois? Logo depois que ele morreu. Aí o Roboão e Jeroboão dividiram o reino em duas partes, consequência de desobediência. Nós não precisamos chegar a isso, meus irmãos. Nós precisamos estar firmes na fé. E nós estamos crendo nisso, meus irmãos. Eu vou falar só sobre mais um pouco, tá? Eu não vou fazer todo o sermão. E hoje não é por motivo espiritual. Eu estou em paz com os irmãos. É o seguinte: Maria engrandeceu a Deus e teve alegria em Deus, presta atenção, porque ela soube que Deus fez muito mais por ela, a ponto de ser considerada no futuro como feliz e abençoada. Vou dar um privilégio para alguém ler o verso 48 e 49. Muito bem. Então, meus irmãos, como nós tínhamos falado no começo, toda essa oração, ou melhor, esse cântico de Maria, está com base aonde mesmo, meus irmãos? Todo esse cântico de Maria, ele tem base inspirada pelo Espírito Santo, da onde? Isso, e 1 Samuel pertence a que escritos? 1 Samuel faz parte do que livro? Isso. Então,
de Antigo Testamento também, né? Eu gosto mais do Antigo Testamento, porque velho lembra o quê? Não é coisa nenhuma. Muito bem, então nós vamos ver agora duas passagens nos Salmos que mostram o cumprimento dos Salmos no Cântico de Maria. Vamos lá? Salmo 123, 3. Se alguém achou, pode ler. A ti levante os meus olhos, ó tu que habita no céu. 123, 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos atrás pardos e desprezo. Muito bem, o salmista está orando. Salmos são orações. Ele está dizendo para o Senhor Deus, Jeová ou Yahvé: Senhor, tem misericórdia de nós. O que Maria, ela disse aqui no cântico dela, no versículo 50. De Lucas: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Certo? Então, meus irmãos, Deus cumpriu em Maria também esse espírito dos salmos, não só essa passagem, de que Deus, por causa da misericórdia dele, ele fez para ela muito mais do que ela imaginava, e ela seria considerada no futuro feliz e abençoada. Feliz e abençoada. Versículo 48. Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Meus irmãos, deixemos muito claro, Maria, no início do cântico dela, ela disse que Deus era o Salvador dela. Maria foi uma mulher que ela teve a humildade como característica para ela receber o Salvador. A palavra de Deus diz, então, que todos nós somos pecadores. Maria não era uma mulher impecável, como diz a Igreja Católica Romana, sem mancha. Tá? Ela foi uma mulher, sim, uma excelente cristã. Foi uma mulher de Deus mesmo. A Bíblia mostra isso. Ela foi tão exemplo de vida cristã, meus irmãos, que nós, os cristãos evangélicos, nós deveríamos relembrar Maria, não para adorar, com muito mais fervor, porque ela diz aqui: desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurado. E a gente só lembra de Maria Natal. Então, meus irmãos, quando você estiver evangelizando, quando você tiver que citar uma passagem que fala de Maria, você pode dizer assim: olha, Maria, ela recebeu tanto de Deus, ela foi tão considerada por Deus, a ponto das pessoas perceberem que ela era bem-aventurada, feliz, e ela foi lembrada e é lembrada até hoje. Então, meus irmãos, qual é a aplicação disso? A aplicação é a seguinte: assim como Maria recebeu muito mais do que ela esperava, o que ela recebeu muito mais do que esperava? Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, não foi? Muito bem. Nós, meus irmãos, nossa igreja aqui, reconheçamos
que nós recebemos de Deus mais do que a gente merece. Eu me atrevo a dizer isso. Irmãos, nesta noite, nós somos cristãos de verdade, não somos? Se nós temos o Senhor, e esse grande presente da salvação, e tudo que Ele tem feito por nós temos de reconhecer que nós temos mais do que a gente merece. Esse é o princípio bíblico. A ambição, o amor ao dinheiro, a Bíblia trata em tantas passagens, não é? Diz que é a raiz de todo tipo de mal. Nós não estamos ensinando que nós devemos ser pobres, mas se somos pobres, nós temos que ter a humildade de gostar, de amar o Senhor. Mas se nós por acaso ainda não alcançamos o que temos, o que queremos ter, nós temos, meus irmãos, que nos contentar sabendo que temos ainda que não chegamos lá, mais do que nós merecíamos. Meus irmãos, pensemos bem. Como é que esse mundo produz tanta comida? Meus irmãos, tem países aí que não tem abarrotado de comida como nós temos. Mas, meus irmãos, a comida está cara há anos e anos. Eu comecei a trabalhar em 1978, tá? Eu não me lembro desse país barato de se viver. Carne de primeira sempre foi cara. De uns anos para cá, no plano real, melhorou alguma coisa. Mas, meus irmãos, nós temos mais do que a gente merece. Sabe por quê? Porque a gente não merece nem comer, porque nós somos pecadores e a gente é soberbo. E nós temos, meus irmãos, variedade de comida, não junto a panela ali, como eu não vejo em outras igrejas. Isso é prova que Deus está dando para nós, cuidando de nós. Ainda que seja caro, ainda que tenha injustiça, e vai continuar tendo, porque esse mundo está perdido mesmo. Mas irmão, nós temos. Se nós ficamos sem comer o dia inteiro, eu nunca fiquei sem comer um dia inteiro, tá? Porque quando eu jejuei, eu fiz menos de 24 horas, né? Nunca fiquei sem comer, sem ter comida, meus irmãos. Eu me lembro, meus irmãos, quando voltamos no campo missionário, nós ganhávamos um salário mínimo. Casei com a Silvana, ela tinha um convênio médico na igreja dela. Um dia a Silvana falou para mim: olha, não tem mais nada. E eu falei: você vai fazer o favor de não pedir para ninguém. Eu não quero ver minha mãe aqui, eu não quero ver minha sogra aqui, eu não quero ver a igreja aqui. Deus vai cuidar de nós, porque a gente estamos nessa condição, na situação certa dele. Vamos fazer o seguinte, eu falei isso: vamos pegar pasta de dente, vamos comer pasta de dente, né? Eu tinha lá, mas não falei isso. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A gente orou, e eu tenho que lembrar disso, né? Olha só o que aconteceu, a gente orou pedindo que Deus providenciasse comida na nossa casa. À noite, o irmão Laércio chegou na nossa casa e falou assim: eu não era pastor ali, eu sou missionário. Falou: Reginaldo, Silvana, vocês não vão levar mal. Porque é o seguinte: eu tive um fogo com a minha esposa na minha casa, que era para eu, já sabe o que vai dar essa história, que era para que eu dividisse, não era para pegar tudo que eu tenho de comida e trazer para vocês. Vocês estão precisando? Aí, assim, acabou a comida hoje, a gente orou pedindo a Deus para ele cuidar. Aquele homem, ele chorava tanto que nem criança.
Se o nosso coração estiver, meus irmãos, no lugar certo, presta bem atenção. Se o nosso coração estiver no lugar certo, nunca nos será difícil assumir que até aqui Deus nos ajudou. Essa palavra da Bíblia é se o nosso coração estiver na fé, no lugar certo, nunca nos será difícil assumir que Deus nos ajudou. Nunca será difícil. Agora, se o nosso coração, mesmo sendo cristãos, não estiver no lugar certo, aí vai ser difícil assumir que Deus sustenta a nossa vida. Portanto, meus irmãos, a pregação, ela vem para nós para cuidar de nós, porque a fé, ela vem pelo ouvir, não é original. Ouvir a palavra de Cristo, diz Romanos. É isso? É isso, meus irmãos. Vamos orar? O título do sermão é O Engrandecido. Então eu peço que você engrandeça o Senhor. Agora, coloca tudo que você tem que perturba, que impeça de você mergulhar no conhecimento e na confiança do nosso Senhor. É possível pela fé. Diga assim para o Senhor: Senhor, eu sou realmente uma serva tua. Eu sou realmente um servo teu. Eu sou crente, Senhor, de verdade. Eu quero continuar sendo, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero, Senhor, eu preciso ceder os meus desejos, os meus pecados, a minha vontade dura, Senhor. Me ajude, Senhor, a ser humilde, para te servir, Senhor, como meu general, como meu pastor. Segundo lugar, se colocando diante dele, fique feliz, meu irmão, minha irmã, ainda aqui na luta, com aquilo que você tem tido. Porque nós temos tido mais do que nós merecemos. Olha só, Maria foi agraciada com aquele ente no ventre. E nós? Irmãos, a maioria de nós, estou orando, irmãos, a maioria de nós temos filhos que Deus nos deu. Dentro do nosso ventre, saindo de nós, Deus nos deu filhos. Mais do que nós esperávamos. Ah, Senhor, o Senhor tem dado para nós, de uma maneira ou de outra, o sustento de cada dia, Senhor. Então, Deus nos ajude, Senhor, a confiarmos em Ti. Senhor, nós sabemos que há momentos tão difíceis na nossa vida. Não é uma vergonha receber uma ajuda, um cuidado. O Senhor não é vergonhoso, Senhor, mas nós queremos nos alegrar, Senhor, cada um de nós, e no meio dessa luta, nós estamos firmes contigo, confiarmos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos um teto, um telhado sobre a nossa cabeça. Senhor, obrigado porque temos um templo tão bonito quanto esse, Senhor. Com um pé direito, Senhor, de 4 metros e pouco. Ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, a nos alegrarmos no Senhor. Temos mais do que merecemos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, ao nosso coração estar no lugar certo. E o lugar certo é em Deus. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
tantos romanos, e a mensagem também para complementar. Nós precisamos que o nosso coração esteja no lugar certo. Se o nosso coração estiver no lugar certo, nós vamos estar repletos finalmente. Meus irmãos, como os irmãos deixam dar esse último canto, nós continuemos exaltando e reconhecendo que o nosso Rei exaltado nos céus, por isso nós vamos levantar de pé, chamando esse último canto. Vencendo no Senhor. Então nós vamos ter também um momento
de ação de graça aberto aos irmãos para fazermos testemunhos. Então, se algum irmão, alguma irmã gostaria, olha, eu gostaria de dar um testemunho, eu gostaria de agradecer a Deus nesse dia, gostaria de ter um momento também. Procure a Amanda, pode mandar mensagem pelo WhatsApp para a gente poder se organizar. Porque eu sei, meus irmãos, que na hora que a gente começa a dar testemunho, às vezes ninguém quer dar testemunho. Aí o irmão começa a dar testemunho e você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida, fala, pô, eu também quero. E aí vai lembrando que se a gente não se organiza, a gente vai passar aqui até 3 horas da manhã só dando testemunho. Então, para que a gente possa se organizar dentro do tempo, quem gostaria de ter esse momento, manda uma mensagem para a banda para que a gente possa se organizar, tá bom? Além disso, nós vamos ter também a nossa conclusão do nosso desafio cristão. Foi concorrido ali na CGV, mas nós vamos ter a conclusão também, a premiação daqueles dos 3 primeiros colocados. Então, uma oportunidade de prestigiarmos também aqueles que se destacaram ali nas nossas EBDs e incentivar a continuar estudando, se aprofundando. E nós vamos ter também a nossa conclusão do trabalho do Ministério Infantil também. Então, também da mesma forma, vamos ter ali um momento de alegria também com as nossas crianças. E o nosso objetivo é que a gente tenha nosso momento, se Deus permitir, nossa mensagem. E antes da virada, o nosso objetivo é que a gente passe orando. Então, tem que faltar mais ou menos 10 minutinhos, nós vamos parar para orar, para pedir a Deus pelo próximo ano que está começando, para pedir pela vida da igreja, dos irmãos da igreja, para agradecer a Deus. Os irmãos concordam com essa proposta? É uma boa proposta para a gente fazer essa virada de ano? E aí, depois que começar os fogos, que não dá mais para orar, eu imagino que para a galera teve uns fogos também. Eu nunca passei pelo Rio do Rio, vai ser a primeira vez. Mas teve uns fogos por aqui. Fogos mesmo, né? Fogos mesmo. Confirmando, é fogos. Mas como depois dos fogos a gente não consegue mais se concentrar, então a gente vai estar encerrando o momento de oração, vamos estar nos abraçando, nos cumprimentando, e aí nós vamos ter a nossa ceia compartilhada comunitária. Meus irmãos, o que é a ceia? Tá? É aquilo que você ia comer na sua casa. É para você trazer aquilo que você já estava se programando para comer, só para a gente ceiar junto. Se você puder, traz um pouquinho a mais para poder compartilhar. Mas o objetivo é você fazer aquilo que você estava planejando. Eu estava planejando passar no ano novo comendo arroz e ovo. Amém. Isso é arroz e ovo, não tem problema. O importante é se você puder, venha participar conosco, para que a gente seja abençoado juntos. Não é obrigatório, é se você quiser. É ser um prazer ter esse momento com irmãos, ter esse momento com ele. Aí já tem que virar à noite e até 5 horas da noite. Não! Fazer nossa ceia, está cansado, quer ir para casa, à vontade. Está muito gostoso, vamos continuar festejando, vamos continuar nos alegrando, vamos continuar festejando, vamos continuar nos alegrando. Mas é uma oportunidade de estarmos juntos. Então, aproveite essa oportunidade que o Senhor tem de dar. Se você ainda não confirmou, é importante que você passe para a banda. Vários irmãos confirmaram mensagem privada. Às vezes é uma dificuldade, porque a gente fica esperando no grupo da igreja, os irmãos não confirmam, os outros irmãos acham que não vai ter, porque ninguém está confirmando. A gente está recebendo as mensagens ali, a banda está recebendo as mensagens de forma privada. E a gente já sabe que vários irmãos confirmaram, na verdade, sim. É mais fácil falar quem não confirmou. Então, praticamente quase todos os irmãos confirmaram. Eu diria que quem ainda não deu resposta são as 3 famílias, mas a maioria já confirmaram. E nós esperamos que seja uma vez. Faça um esforço para você estar conosco no culto. Tá? Se você conseguir, faça um esforço para estar conosco, mesmo que você não vai estar na ceia. Mas se você for para a ceia também, dá um toque aqui nos alunos. Esqueci mais alguma coisa? Tudo certo? Pastor, meus irmãos, Deus abençoe. Vamos em pé. Tenhamos o nosso coração no lugar.
Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes com a tua igreja querida, aqui reunida, e com toda a tua igreja, Senhor, espalhada sobre a face desta terra. Ó Deus da Trindade, esteja presente, ó Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Boa segunda e até terça.